Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou Paulo Adriano, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana da Arniqueira, e nós estamos aqui para estarmos meditando na Palavra de Deus, para termos um momento assim de ler a Bíblia, explicar, para sermos edificados, fortalecidos e abençoados. O texto que a gente vai ler hoje está lá em Mateus, está lá no Evangelho narrado por Lucas, capítulo 23, versículo 39. A história quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia fala que dois ladrões, dois malfeitores foram crucificados, um à sua direita e um à sua esquerda. Esse é o texto bíblico. Então vamos estar lendo, meditando nele. Diz assim a palavra de Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Essa passagem fala da crucificação de Jesus e de uma história muito interessante, porque dois malfeitores também foram crucificados, um à direita de Jesus, o outro à sua esquerda. E o texto diz que um desses malfeitores que foram crucificados, um deles blasfemava contra Jesus. Ele dizia: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele afrontava Jesus, né? Ele é um comportamento assim muito afrontoso, um pecado, né? Ele estava blasfemando contra Jesus e falando como se Jesus, se ele fosse o Cristo, que ele descesse dali e tirasse eles também. Essa, para eles, seria a prova de que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Só que o texto é interessante porque fala que o versículo 40 diz que o outro, né? O outro responde, o outro malfeitor que estava ao outro lado de Jesus, e ele responde dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Esse homem faz uma pergunta: olha, você não teme a Deus estando numa sentença semelhante a desse homem? Você nem ao menos respeita a Deus? E aí ele diz, versículo 41, Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O outro malfeitor, ele estava indignado com o primeiro, porque ele está dizendo o seguinte: você não teme a Deus, rapaz? Como é que você fala uma coisa dessa? Você está sendo crucificado, recebendo o mesmo castigo que ele, só que você fez, eu fiz, nós na verdade, com justiça estamos recebendo o castigo por causa dos nossos atos, mas Jesus, ele não fez nenhum mal. Em outras palavras, esse homem, ele reconheceu que era um pecador, ele reconheceu a sua culpa, e ele reconheceu também que Jesus não tinha nenhuma culpa para ser dele mesmo, né, para ser crucificado ali, para estar morrendo ali. Ele repreende o primeiro, né? E ele continua dizendo, e aí ele faz um pedido a Jesus, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele faz um pedido ao Senhor Jesus, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus estava ali morrendo, estava sendo crucificado, mas aquele homem, ele acreditava que um dia Jesus voltaria e ele voltaria no seu reino. E o pedido dele: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É como se dissesse: um dia o Senhor vai voltar no teu reino. E eu peço, lembra-te de mim quando voltares no teu reino. Em outras palavras, ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Ele cria que Jesus é o Salvador. Ele cria que Jesus não tinha pecado nenhum. Ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu a sua culpa e ele faz esse pedido ao Senhor Jesus. E aí a resposta de Jesus é extraordinária, porque Jesus lhe respondeu:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus responde para ele com a afirmação dizendo assim, em verdade. Em outras palavras, o que eu falo para você é digno de toda a confiança, você pode acreditar. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje você vai morrer, mas ainda hoje você vai estar no paraíso comigo, porque eu lembro de você, eu vou salvar você. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui, o que essa passagem mostra, demonstra bem claro como é que uma pessoa pode ser salva. Como é que uma pessoa pode ser salva? A Bíblia diz, reconheça que você é um culpado. Assim como esse ladrão, esse malfeitor, a Bíblia fala de um salteador, ele reconheceu a sua culpa, reconheceu que merecia a morte, reconheceu que estava ali porque os seus atos eram dignos de morte, de um castigo. Ele reconheceu que Jesus não tinha culpa nenhuma, que Jesus era santo, que Jesus não merecia morrer, ele não tinha pecado nenhum. E ele reconheceu que Jesus um dia voltaria. Ele é o rei, é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E ele faz esse pedido. E o Senhor Jesus o ouve, o Senhor Jesus o atende. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que se você clamar a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, e esse clamor for um clamor verdadeiro, o Senhor salva você, perdoa os seus pecados. E aqui a Bíblia fala que esse homem estava na beira da morte, ele foi crucificado junto com Jesus e ele ia morrer ali daqui poucos minutos. E ele foi salvo na beira da morte. Deus o salvou, Jesus prometeu a ele o paraíso, Jesus prometeu a ele a salvação. Ele estaria com o Senhor Jesus naquele mesmo dia no paraíso. Enquanto que o outro ladrão também morreu, mas a Bíblia deixa bem claro que aquela maneira dele falar, né, era bem claro de alguém que não havia se convertido. Né? Ele não reconheceu sua culpa, ele falou de uma maneira debochada com Jesus, né, de uma maneira blasfema, né? A Bíblia diz que blasfemaram com Jesus. E aqui está duas ações. A de alguém que crê no Senhor Jesus, reconhece o seu pecado e pede a graça de Deus, pede para Jesus, lembra de mim, e aí essa pessoa foi salva. E aqui está a conduta de uma pessoa que não reconheceu a sua culpa, não reconheceu o seu pecado e falava de uma maneira blasfema contra Jesus. Você hoje também pode falar de uma maneira ou de outra. E o que a Bíblia está mostrando para nós é que se você se arrepender e fazer esse pedido de coração ao Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador e preciso da tua graça. Com certeza Jesus ouvirá a sua oração, perdoará os seus pecados e te salvará. A gente não sabe que dia será a nossa morte, ninguém sabe quando vai morrer. Pode ser que seja hoje, amanhã ou daqui uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos, ninguém sabe. Só Deus sabe. E a única maneira de estarmos preparados para esse grande dia é arrependendo dos nossos pecados hoje, entregando as nossas vidas a Cristo e confiando nele de todo o coração. O mesmo Senhor Jesus que fez a promessa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para aquele ladrão que se arrependeu e pediu a sua ajuda, é o mesmo Senhor Jesus que também perdoa, que salva e que responde a mesma oração que se você fizer hoje também será abençoado. Então não deixe para depois. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, entregue-se de coração ao Senhor, confie nele, porque só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode salvar você, só Ele pode te dar a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça seu coração e não brinque com isso. Salvação é coisa muito séria. Se a pessoa morrer sem Cristo, a Bíblia fala do inferno, do lago de fogo e enxofre. E tenho certeza que ninguém quer ir para lá. Mas a Bíblia também fala do paraíso, do perdão, da salvação, do paraíso com Jesus. Que Deus abençoe, que você entregue sua vida a Cristo, que você siga o Senhor até toda a sua vida. Fique com Deus, um abraço. Paz, Senhor.